Esperar o pessoal entrar. A gente está bem, João, Ricardo. Oi, pessoal. Já começando a entrar os pontuais. Olá, João, Ricardo. Estão todos bem? Com saúde? Fernando, Cláudio, olá. Bom dia. Oi, Ricardo. Iniciou aqui um pouquinho antes para vocês já irem entrando. Daqui a uns 5 minutinhos a gente começa de fato para dar tempo de todo mundo se achegar. Tá bem? Mas sejam bem-vindos. Júlia, que entrou agora, se não me engano. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Fernando. Eli, você consegue ver o bate-papo ou só eu consigo ver o bate-papo? Eu não estou conseguindo ver o bate-papo. Todo mundo tá te dando bom dia, tá falando lá. Que bom, que bom, que bom. Pois é, eu estava procurando aqui e realmente não consegui encontrar. Sou só eu. Não tem problema, eu passo as mensagens. Então, passe a mensagem de um bom dia a todos. Rosiele entrando também. Olá, Rosiele. A Rosiele trabalha comigo. Ah, é? Que legal. É. Aí do Paraná. Curitiba, isso, Paraná. Legal. Você conhece a região aqui, Maria? Eu sou ex-atleta. Eu jogava pela seleção capixaba, eu sou capixaba. E aí a gente viajou para ir para disputar o brasileiro. Mas assim, eu conheço muito pouco, eu nem fui a Curitiba. O que era vôlei? Basquete. Basquete? Ah, que legal. Eu tenho um filho que é jogador de basquete. Ah, é? Que legal. Qual que é o nome dele? Vitor Kister de Abreu, ele tem 24 anos, 2 metros de altura, tinha que ser jogador de basquete, né? Com certeza, com certeza. Eu não sou tão alta assim, não. Eu jogava de armadura. Silvia Silveira, olá, tudo bem? Vocês falam de onde, gente? Eu estou falando de Munique. Pertinho. Perto. O Hélio está falando do Paraná agora, Hélio? Curitiba. De Curitiba. Legal. Bom, gente, como eu estava falando, aos que entraram agora, a gente vai esperar até umas 3 horas são aqui, perdão. Umas 11h05 para a gente começar, para a gente dar prosseguimento. O Fernando fala de São José do Rio Preto, São Paulo. Legal. Bom, aqui em Munique deve estar fazendo uns 5 graus. Aqui está bem frio, está nublado. Bom. Como é que está o tempo aí, Hélio? Pois olha, ontem e anteontem estava chovendo, hoje deu uma calmadinha aqui. Ah, legal. Consegui colocar o bate-papo aqui. Ah, que bom. Então agora você consegue ver. Isso. Bom, eu acho que eu vou começar me apresentando, porque eu não sou tão importante assim. Para os que chegarem depois vai dar tempo de te conhecer, de conhecer o Hulk também. Então, bom, eu sou a Maria, para aqueles que não me conhecem. Eu sou a responsável pelo relacionamento e pelo marketing na eComply Brasil. Para quem também não conhece a eComply é uma empresa alemã. Ela oferece um sistema de gestão de proteção de dados e foi fundada em Munique, aqui em Munique, de 2016 para 2017 pelo nosso CEO, o Hulk, e desde então ela vem oferecendo soluções para gestão de proteção de dados para diversos países europeus, e desde 2019 a eComply está no Brasil. Bom, o Hulk está aqui também, o Hulk não fala português ainda. Eu vou passar a palavra para ele se apresentar um pouquinho, para vocês conhecerem um pouco melhor o nosso CEO, o rosto da eComply. E, bom, Hulk,
Can you say a few words for us? Thank you. Bom dia. I'm not the host. Maria is the host. She's making all of this possible. Thank you. Very nice to welcome you today. I think I'm very honored to have this very experienced, famous guest here, Elio Abreu. It's a great pleasure. The topic liability is very relevant. I remember in 2017, there were a lot of data protection officers in Europe saying, should I stop? Should I not do my work because it's too risky? Can I afford to do this job? Maybe they were in businesses and then they transferred and said, no data protection. That's too much liability. Now, 5 years later, we know how Europe evolved. I'm very interested to hear your opinions on the Brazilian LGPD world. Looking forward. Thank you for being here. Thank you, Roque. Thank you for your words. Bom, pessoal, além disso, a nossa estrela de hoje é o Hélio. O doutor Hélio. O doutor Hélio, ele é formado em administração. Me corrija se alguma informação estiver errada, doutor Hélio. Bom, ele é formado em administração pela Universidade Federal do Paraná e em direito pela Universidade de Tuiuti, assim que fala, Tuiuti, do Sim. Paraná também. Ele atua como advogado especializado em direito digital e proteção há 14 anos e possui experiência em mais de 30 anos na área de tecnologia da informação. E, além de tudo isso, ele também é professor. Pós-graduação em Direito Digital, Proteção de Dados, no curso de Direito Empresarial LLM da FIEP, do Paraná, Faculdade Positivo e Uninter, e pós-graduado em Direito Corporativo e Compliance pela Escola Paulista de Direito. Bom, Hélio, você poderia falar um pouquinho sobre você, sobre a sua atuação, sobre quem é Dr. Hélio? Ótimo. Obrigado, Maria. Obrigado, Roque. Thank you, Roque. Vamos lá, Maria e demais presentes. Como a Maria me apresentou, eu sou formado em administração. Depois de algum tempo vivenciando empresas de tecnologia, acabei realizando um sonho antigo de fazer o curso de Direito. Atuo há 14 anos na área de direito digital, prestando consultoria, atendendo praticamente todos os clientes que eu atendi durante o tempo que eu trabalhei em empresas de tecnologia, como Serpro, Itautec, Stefanini, várias empresas aí no Brasil. Sou de Curitiba, moro em Curitiba, tendo clientes no Brasil inteiro, mais precisamente aqui no Sul, com mais ênfase no Sul e alguns clientes em São Paulo e Minas. E assim, é muito importante a gente sempre trazer esses temas a serem discutidos, porque nas consultorias que a gente presta, com ferramenta ou sem ferramenta, hoje em dia, sem ferramenta fica praticamente impossível prestar uma consultoria, né, Maria e Rauk? A gente percebe que vários questionamentos surgem, né? Então, a gente tem novidades a todo momento, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados sempre lançando novas resoluções, novas discussões estão sendo tratadas, a própria Constituição da autoridade ainda está muito embrionária, ainda está sendo muito trabalhada. Então, essa questão de responsabilidade civil realmente é um tema que sempre fica aquela questão, caramba, eu sou louco para ser DPO, mas e daí? Né? Tudo festa, eu sou responsável pela área de TI, viro DPO, vou chorar para o chefe um aumento salarial, né? Mas eu não sei, Maria, quais são as minhas responsabilidades, né? Eu sei que eu entendo de tecnologia, eu sei que eu posso estudar um pouco a lei e tudo. Então, todo esse processo de consultoria prestado para as empresas sempre surgem questões. E essa, como o próprio Roque falou, é de suma importância e a própria GDPR já nos traz essa vivência, né, primeiro de uma lei que está em vigor há 3 anos e que deu certo, né, e que ainda está sendo adequada à realidade dos países da comunidade europeia. Você tem vivenciado de perto isso. E o Brasil não pode ser diferente, nós não temos essa cultura da privacidade, então nós temos que criar a cultura da privacidade, nós temos que ter webinars, nós temos que ter treinamento, criar essa né, incutir na cabeça de todo mundo
esse tratamento. Então, quando a gente começou a conversar um pouquinho antes da live, eu disse para você, eu tenho a facilidade dessa comunicação pelo fato de eu ser professor já muito antes da pandemia, muito antes da LGPD, né? É engraçado que hoje eu tenho alguns clientes que me contratam e que há 5 anos eu falava da GDPR em sala de aula, numa pós-graduação em Direito, e o pessoal ria, dizia, caramba, esse cara tá louco, isso nunca vai acontecer no Brasil. Essa lei nunca vai pegar. Não pega, Brasil não pega, Brasil é um país fora dos padrões internacionais e está aqui. Agora é uma lei, todos os empresários precisam se preocupar e precisam se adequar. Né? É verdade, é verdade. Então, Hélio, as funções a serem cumpridas pelo encarregado, elas equivalem a de uma consultoria ou uma auditoria? Sim, sim, sim. A gente tem, eu acabei de mencionar a GDPR, né? Nós temos o exemplo lá, o artigo 37 da GDPR, ela deixa bem claro que, na definição que o profissional de segurança de dados, ou seja, de privacidade de dados, deve realmente trabalhar com a equipe de compliance. Está aí, isso já é uma definição de que é um trabalho de auditoria, é um trabalho de consultoria, né? E que acaba garantindo que a organização cumpra com as leis de proteção de dados e tudo mais. E no Brasil não é diferente, pessoal, pelo seguinte, porque você acaba tendo várias atribuições, e dentre as atribuições está aquela de indicar condutas a serem seguidas pelo controlador. Quem é o controlador? É o empregador dele, ou é o contratante dele, se de repente ele é um DPO as a service, que a gente pode até mencionar aqui. Então, aí vem as atribuições, prestar esclarecimentos, tomar providências, receber reclamações de titulares, né? Tudo isso, para quem tem estudado a Lei Geral de Proteção de Dados, já está familiarizado, né? Então, receber comunicações, atualizações da NPD, como eu acabei de mencionar, repassá-las aos gestores. Então, veio uma resolução 01, onde no artigo 5º já trata todas as medidas que serão adotadas pela NPD quando houver essa auditoria. Então, que tipo de documento vou pedir para a Maria? Que tipo de documento vou pedir para a Rosiele? Né? Quais documentos que eu preciso, como consultor, ter para apresentar num processo de auditoria? Para o compliance. Para comprovar esse compliance. Então, toda medida preventiva que eu adotar já é vista pela autoridade como uma medida com o intuito de estar em conformidade. Então, mas também não dá para ser assim, eu tenho um monte de formulário bonitinho, preenchido, dizendo o que eu faço, mas eu não faço. Né? Insisto nesse tema, porque é recorrente essa questão de eu tenho uma política de privacidade bem elaborada, eu tenho uma política de segurança bem elaborada, um aviso de privacidade bem elaborado, mas eu não cumpro. Se um titular me mandar um e-mail, eu entro em pânico e não sei o que fazer. A vitrine está linda, né? Mas aí você entra dentro... Isso. Então, tem toda essa questão de orientação para as áreas da empresa. A Lei Geral de Proteção de Dados traz muito a questão do Privacy by Design. Então, todo o desenvolvimento de novos projetos, produtos, serviços, precisam já nascer em conformidade, né? Toda essa questão da orientação às áreas da empresa, coordenação de programa de compliance, a própria formulação de relatórios, auditoria, né? Manuais, sugestão de mudanças, todas as questões aí de como melhor seguir as normativas da GDPR. E nós temos um outro fato interessante também, Maria, que recentemente o DPO ganhou o CBO, né? O que é o CBO, para quem não sabe? É a classificação brasileira de ocupações. Então, passou, o DPO, o encarregado de dados, passou a ter uma profissão reconhecida. Então, lá no item destinado a gerentes administrativos, financeiros e de riscos, consta lá o oficial de produção de dados pessoais. Então, nós estamos aí vivenciando a todo momento novidades, né? O CBO considera já o encarregado como um oficial, é o código, salvo engano, 1421, que é lá da classificação da CBO. Nós temos também
a emenda constitucional, até deixa eu pegar a colinha aqui, a emenda constitucional 115, nós temos recentemente, né, que resultou da PEC 17, acabou sendo acrescido o inciso 79 do artigo 5º da Constituição, dispondo que entre aspas, assegurado nos termos da lei o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais. Então, minha gente, isso comprova que a proteção de dados já é um direito fundamental no Brasil. Então, se é um direito fundamental, a importância do cargo do encarregado é vital, né? E daí, só para não me alongar muito, mas é importante que a gente traga essa visão do DPO interno e do DPO externo, como eu mencionei lá no início. O modelo europeu, e a Maria e o Roque sabem disso, acompanham isso no dia a dia, o modelo europeu já tem essa tendência a ter um DPO interno, que é a pessoa que conhece efetivamente o core business da empresa, o dia a dia da empresa, as dores da empresa, né? Essa é uma grande vantagem de nós termos a figura do DPO interno, mas também tem algumas desvantagens, né? Alguns poréns, principalmente na nossa legislação trabalhista, tá, Maria? Eu não conheço a legislação trabalhista alemã, mas a nossa, você acaba tendo alguma questão de acúmulo de funções, conflito de interesses, né? Você fica imaginando assim, eu sou funcionário do meu chefe, eu era o responsável pela área de TI, e de repente eu descobri aqui um risco, um vazamento de dados, eu tenho que publicizar esse vazamento, como é que eu vou fazer? Perco o emprego se eu fizer isso, né? Porque o meu chefe vai certamente me penalizar. Então, tem todo um envolvimento da questão aí civil, trabalhista, né? Toda essa relação, e também da LGPD. E depois tem o DPO as a Service, que pode ou ser só ele, né, contratado, ou ele destinar algumas horas para dar apoio ao DPO interno, que é um modelo que tem sido adotado e que tem resultado em bons proveitos aí, né? Então, a vantagem é que o custo é mais acessível para a empresa, mas também tem a desvantagem do DPO externo ter que conhecer o negócio da empresa. Então, demora, esse é um processo demorado e tudo mais. Mas, somado a experiência e conhecimento do DPO interno com o DPO externo, a gente acaba tendo aí uma visão bem interessante. Eu não sei se eu me fiz claro aí na resposta. Com certeza, mais completa, impossível. Mas, Hélio, já que a gente está falando sobre responsabilidade civil, vamos adentrar um pouco essa esfera. Então, no caso de ser constatado algum dano indenizável decorrente de alguma atividade do encarregado, a quem se debruça essa responsabilidade? Seria o encarregado? Seria o controlador? Como funciona? Pois é, essa questão é bem emblemática. Se veja, se a gente for analisar o artigo 6º, inciso 10º, e o artigo 42 da LGPD, eu trouxe esses artigos porque eles refletem exatamente a questão levantada pela Maria. A legislação de proteção de dados da LGPD hoje, ela deixa claro, mas assim, sem sombra de dúvida nenhuma, que a responsabilidade pelo cumprimento eficaz das normas de proteção de dados é do controlador ou operador, ou seja, do agente de tratamento de dados. Uhum. Então, assim, a quem a ANPD vai recorrer se houver um problema? Ao controlador. É como, se a gente fizer uma analogia, não sei se a Maria tem filhos, mas se a Maria é mãe, ela tem a responsabilidade sobre os seus filhos, né? Então, assim, da mesma forma que eu sou responsável pelos meus filhos até uma determinada idade, a analogia para a empresa é assim, todo e qualquer funcionário meu que cometer um ato ilícito, eu vou ter que me acertar com esse funcionário internamente, não perante a LGPD. Perante a LGPD sou eu o controlador ou responsável, tá? Que isso fique bem claro, né? O encarregado tem que ter autonomia, tanto funcional quanto financeira, para realizar suas atividades. Essa é a orientação
inclusive, que a gente tem no artigo, se não me falha a memória, artigo 38 da GDPR, que diz lá que o encarregado não pode receber instruções para o exercício das suas funções, ou seja, o encarregado sabe quais são as suas atribuições, ele tem que alertar o controlador, o seu chefe, a direção da empresa dos riscos que podem acontecer, mas quem vai decidir, Maria e demais ouvintes, quem vai cumprir aquilo que o encarregado está sugerindo é o controlador. Então, essas falhas que podem acontecer, vazamento, se porventura, futuramente, num processo, atendendo à legislação civil, restar comprovado que o encarregado, né, adotou medidas contrárias ao que havia sido estabelecido, daí sim a gente pode ter a responsabilização civil do encarregado, mas não perante a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e sim perante a Justiça brasileira, né? No caso então, assim, mas aí teria que ser... Perdão, Hélio, te interromper. Mas só para eu entender, então o encarregado ele só se responsabilizaria, ele só seria responsabilizado, né, no caso, se fosse constatado culpa grave, dolo, alguma coisa assim? Porque, pelo que eu estou vendo, se assemelha até o próprio labor do advogado, né? Exatamente. Então, você veja... Pode até fazer essa comparação. Exatamente. Então, você veja, o escritório de advocacia, o advogado que foi contratado para ser DPO, ele tem ciência dessa questão da lei. Mas o técnico ou aquele funcionário que não tem a intimidade com a legislação brasileira, o desconhecimento da lei ainda é inexcusável, mas ninguém tem o Código Penal gravado no HD da sua cabeça, né? Então, assim, o Código Civil ou outras legislações. Mas é muito importante que a gente tenha... nós temos artigos aí, nós temos a CLT, no artigo 462, que trata lá das desídias do colaborador. Então, se ele não cumpriu meta, se ele não cumpre horário, não cumpre todas as normativas da empresa, ele pode até ser demitido por justa causa. E poderia ser encaixado nesse caso, né? Se realmente ficar comprovado que o ato ilícito foi praticado no exercício das suas atividades. Mas, assim, é fundamental que seja comprovado que o colaborador, que o encarregado agiu com dolo, ou seja, entre parênteses, intenção, né, ou culpa, né, como imprudência, negligência, perícia, né, e além da comprovação, ainda é necessária a previsão contratual para o ressarcimento da base de culpa. Então, você veja, por que eu trago esse tema da revisão contratual, Maria e demais ouvintes? É que o cargo de DPO agora, conhecido pela grande maioria das empresas e cobiçado por vários profissionais, necessita realmente ter um contrato adequado a essa nova realidade. Porque o DPO vai ter que ter cláusulas contratuais, um aditivo contratual, onde ficam claras as responsabilidades dele, as regras que o controlador, o seu patrão, está estabelecendo. Então, a partir do momento que isso estiver contratualmente muito claro, e se for uma empresa prestadora de serviço, da mesma forma, é um cumprimento de contrato, não cumpriu, ou rompe o contrato, ou tem multa, ou tem penalização e tudo. Então, assim, perante a NPD, resumindo, né, nós não teríamos como gerar a culpa né, o nomeado para ocupar o cargo seletista como encarregado não pode ser responsabilizado, né, por padrão, e a única exceção cabível, né, seria a previsão eventual de uma ação de omissão com dolo e que exigirá aí certamente a comprovação do nexo de causalidade, que traduzindo é entre o fato intencional por ele praticado e o evento danoso causado ao empregador, né? Mas perante também o titular, quem responde também é o controlador, né? Um direito de regresso aí, talvez depois, se comprovado o dolo a culpa, mas quem é o responsável, primeiramente, até perante o titular, é o controlador.
Isso, não só o titular, mas também a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e ao público em geral, né? Isso. Porque, assim, quem vai publicizar é o controlador, né? Quando eu estou citando muito o controlador, mas o operador não se exime dessa responsabilidade também, né? São os agentes de tratamento. Mas, assim, resolvida a questão da empresa perante a autoridade e perante os titulares, aí a empresa vai analisar a situação internamente. Encarregado, vamos analisar a sua postura. O que houve? Houve um dolo ou não houve um dolo? Daí tem perícia em cima disso, né? De repente, o próprio encarregado pode dizer, olha, eu falei, está aqui registrado. Por isso que é muito importante, pessoal, a gente criar evidências. A Lei Geral de Proteção de Dados é a lei das evidências. A gente começou dizendo aqui que a gente precisa ter sempre procedimentos, documentos, mudanças de processos que evidenciem que a empresa estava já no caminho da conformidade com a lei, né? Da mesma forma, o encarregado vai marcar reunião, vai ter ata de reunião, vai ter todos os procedimentos, vai ter a consulta à diretoria. Olha, diretoria, nós temos aqui que investir em novas tecnologias, nós temos que investir em treinamento. Ainda mais porque a lei, ela dispõe o que você tem que fazer, mas ela também não dispõe como você tem que fazer. Não diz, estão lá Bom, os sempre artigos... você ter tudo documentado para você demonstrar o... Isso, artigos 46 e 50 da LGPD diz assim, medidas técnicas administrativas de conformidade. Na minha cabeça, eu tenho algumas medidas, na cabeça da Maria tem outras, né? Então, depende do meu tamanho, depende da minha abrangência, depende do meu negócio, se é um e-commerce, se é uma área de saúde, requer muito mais atenção, né? Pelo fato de estar tratando dados sensíveis e tudo mais. Isso acaba gerando aí um questionamento interessante, mas eu acho que eu devo ter conseguido transmitir aí a resposta esperada. Isso. Transcendeu a resposta esperada, Hélio. Bom, então, continuando, então, caberá ao controlador decidir o que fazer no âmbito das atividades de tratamento de dados pessoais, seguindo ou não as orientações do seu encarregado? Como é que funciona isso? Caberá ao controlador? Ou é a palavra final? Como é que é a autonomia do encarregado? Como que seria isso? Então, vamos lá. Cabe ao controlador realmente decidir o que fazer no âmbito das atividades de tratamento de dados. É ele que coleta, ele que trata, ele que autoriza, né? E acaba tendo, por consequência lógica, aí a sua exclusiva responsabilidade pela tomada de decisões. Você veja que é exclusiva responsabilidade, né? Seguindo ou não as orientações do encarregado. Então, se ele segue as orientações do encarregado e dá tudo certo, tudo ótimo. Se ele não segue as recomendações do encarregado e dá algum problema, o encarregado consegue comprovar que ele avisou, que ele oficializou aquela necessidade, que ele alertou para o risco e, mesmo assim, o controlador... Maria, a gente encontra isso todos os dias nos nossos clientes. O encarregado vai dizer, você precisa investir em novas tecnologias, você precisa investir numa ferramenta, numa e-comply da vida. Você precisa investir num firewall, num recurso tecnológico que me garanta respostas claras aos titulares, imediatas aos titulares, uma gestão de cookies eficiente. Todo esse processo requer investimento financeiro. Se não houver um planejamento, se a gente não conseguir criar evidências, uma rastreabilidade, dizendo, olha, a empresa realmente sabe que precisa disso, e a diretoria disse, olha, tudo bem, acatamos essa sugestão do encarregado e está previsto para daqui a X meses. Se a gente tiver essa comprovação, ótimo, a gente já está adotando medidas preventivas no sentido de cada vez mais buscar essa conformidade, né? Mas, assim, cabe realmente ao controlador. Então, a gente entende que a figura do encarregado pelo tratamento de dados deve ser afastada da aplicação do sistema de responsabilidade civil da LGPD, né? Em última análise, ele não detém nenhuma autonomia, ele acaba sugerindo, mas quem bate o martelo é o empregador, né? Entendi. Tá? E sobre esse sistema próprio de responsabilidade civil nos termos da LGPD? Como assim?
Como assim? Explica um pouco, expõe um pouco a sua opinião sobre isso, nesses artigos, no artigo 42 ao 45. Então, vamos lá, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela inaugura em seu texto um sistema próprio de responsabilidade civil, né? Como a Maria mencionou, de 42 a 45, e mais, incluindo aí o artigo 46. Nesse caso, Maria, fica evidenciado pela letra da lei que tais artigos limitam a responsabilidade civil pelos eventuais danos causados aos titulares, quando a violação de regras criadas para as atividades de tratamento de dados somente aos chamados agentes de tratamento. Então, artigos 42 e 45 até o 46 são destinados às responsabilidades dos agentes de tratamento. Quais são os agentes? Controlador e operador, né? Então, nós temos até no artigo 5º, inciso 9º, a definição muito clara do que é o controlador, do que é o operador, explicando o porquê dessas responsabilidades, né? Aí o operador tem responsabilidade via de regra subsidiária, né? Caso haja um contrato muito bem elaborado entre controlador e operador, caso o operador não adote as medidas que o controlador está exigindo, daí é uma questão de due diligence, né? Para você ter um contrato muito bem elaborado com os teus fornecedores, no sentido de fazer com que eles comprovem que eles estão adotando as medidas previstas na LGPD, para você se sentir seguro e transmitir essa informação para os teus titulares, né? Mas as obrigações, nesse caso, as obrigações assumidas pelo encarregado em seu contrato de trabalho, elas são atividades meio, né? Na medida em que não se obriga a um resultado específico. Então, mais uma vez, a gente bate na tecla, né? Aplicando as regras dos artigos 42 a 44. Se o controlador opta por não seguir a orientação do encarregado, é uma questão que deverá ser resolvida em outro âmbito, né, de eventual responsabilização do próprio controlador. Mas as medidas, como você mesmo colocou, previstas na lei, são medidas que não são pré-determinadas. São sugeridas medidas técnicas administrativas no sentido de tratar os dados pessoais com o máximo de segurança possível. Cabe ao controlador, cabe ao operador buscarem essas medidas. Quais são as medidas? Ter um procedimento adotado, seguir as ISOs 27001, 27002, 27701 e outras ISOs mais, né? Conhecer a Lei Geral de Proteção de Dados, acompanhar as resoluções editadas pela autoridade, e o encarregado da mesma forma. Então, até no início desse processo, quem vai ser e qual é o perfil do encarregado, você deve lembrar disso. O encarregado tem que ser alguém da área jurídica. Não, daí saiu do ar essa obrigatoriedade. Não, ele tem que ter... Ele é o tal do mosca branca de olhos verdes ou azuis, assim, né? Ele tem que conhecer um pouco de tecnologia, tem que conhecer a lei, tem que conhecer o negócio do cliente, tem que acompanhar o que a NPD está editando. Então, é um processo bem complicado. Tem uma pergunta aqui da Silvia. Ela falou: bom dia, gostaria de saber se o advogado da empresa pode ser DPO. Claro, claro, da mesma forma. Qualquer pessoa da empresa pode ser DPO. O que acontece hoje, Silvia, é que normalmente o advogado da empresa, ele tem um perfil muito mais voltado a ser um advogado empresarial que vai cuidar especificamente de contratos, ou um trabalhista para atender as demandas trabalhistas. Porque, geralmente, o advogado da empresa ele não é focado no compliance da empresa, né? Ele é focado... Exatamente. Exatamente. Então, assim, é interessante, de repente, ter a figura do advogado acompanhando o dia a dia, mas ter um consultor com X horas mês para ser acionado. Olha, houve um chamado de um titular, eu não sei como responder, né? Houve uma nova resolução, esse consultor externo traz essa obrigatoriedade, esse treinamento. Até tem uma questão, Silvia e Maria, bem interessante, que assim, sempre quando você traz alguém de fora para falar na tua empresa, trazendo a experiência do mercado,
esse recado é muito mais assimilado do que aquele advogado que está no dia a dia da empresa enchendo a paciência de todo mundo. É verdade. Advogado, cá entre nós, eu sei que a Maria é advogada, essa nossa profissão é meia injusta, né? Porque assim, você fala em advogado e caramba, lá vem... É um pessoalzinho meio chato mesmo. Mas... Não, mas é. Gente, Hélio, então eu vou abrir para as perguntas. Tá bom, perfeito. Então, olha... O Leonardo tá falando, que calúnia. Compliance é pior ainda. O Wellington. Bom, gente, alguém tem alguma pergunta? Alguém quer fazer algum comentário? Aproveita que o Hélio está aí, plantão do Hélio. Alguém tem? Deixa eu ver. Nós temos quantas pessoas presentes, Maria? 19. 19? 19 pessoas presentes. O pessoal tá Pois essa é uma questão assim, não pode sair de uma live dessa com dúvidas, né? Porque verdade. Depois tem que aproveitar agora. Bom, eu acho que você, pelo visto, abordou todos os pontos, Hélio. Ninguém tem nenhuma dúvida por enquanto, não. Mas que bom. Que bom, que bom. Então tá falado. Todo mundo sabe como encontrar a Maria, sabe como me encontrar, então qualquer dúvida, fiquem à vontade aí para nos contactar, né? Ó, a Silvana perguntou algo. E o encarregado de dados em empresa pública? Não muda muito, Silvana. O encarregado em empresa pública, como servidor, tanto federal quanto estadual, ele tem uma legislação própria, mas que se equivale muito à CLT. Ele não vai ter lá o artigo que possibilita uma demissão por justa causa, mas certamente, até eu tive um trabalho aqui no Tribunal de Contas do Paraná, numa implementação de política de segurança da informação, e a gente lidou muito com servidores, também dei treinamento do Tribunal Eleitoral do Espírito Santo e do Paraná, com relação à LGPD. Então, nós temos lá a Lei de Acesso à Informação, onde permite que o servidor, né, que o usuário, o titular usuário desses serviços do órgão público tenha acesso a essas informações, mas, assim, o encarregado de dados, e eu sei, a Silvana trabalha no DR, se for a Silvana que eu estou pensando, Silvana e departamento... Silvana Stum. Departamento de Estradas e Rodagem, e o servidor público do DR, ele tem que cumprir a legislação específica de órgão público, né? Ele pode ser penalizado ou com uma carta de advertência ou com uma responsabilização, mas não se isenta. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela especificamente atende não só em iniciativa privada, como pública também. Então, a lei é para todos, né? O órgão público, inclusive, ele precisa até adotar medidas muito mais rígidas no sentido de se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados, porque o órgão público trabalha com muitos dados pessoais e precisa fazer sempre uma peneira entre o que a Lei de Acesso à Informação permite e obriga o órgão público a fornecer para os titulares e o que a Lei Geral de Proteção de Dados considera como privativo ou não esses dados, né? Então, se o órgão público é instado no sentido de fornecer dados pessoais para prestar aquele serviço a que ele se propõe, né, ele está cumprindo a lei. Se há um excesso, ou se o funcionário comete um excesso no sentido de fornecer informações para alguma empresa privada, principalmente, que não esteja cumprindo as suas funções no órgão, vai estar descumprindo a legislação. Então, sai da CLT, mas entra no processo normal de legislação, tanto estadual quanto federal. Uhum. A Fabiana Espíndola perguntou, sendo o advogado da empresa DPO, não poderia haver conflito de interesse em caso de representação em alguma demanda envolvendo algum incidente de vazamento? Certamente, esse é o grande risco, por isso que o modelo europeu está sendo bem seguido por nós, no sentido de nós termos um DPO externo, né? Por quê? Porque o advogado interno,
e isso a gente sente em todas as consultorias. Eu num primeiro momento, sou novidade quando começa a consultoria, depois eu passo a ser a pessoa não bem-vinda, porque o advogado interno ele vai querer, não quer mudar processo de jeito nenhum, não quer mudar contrato, não quer mudar aditivo, mas quando baterem na porta, o titular bater na porta, reivindicando os seus direitos, ou a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, bater na porta de ofício ou não, né, por de repente, uma denúncia ou não, bater na porta de uma empresa e precisar ter acesso a todas essas informações, vai ter que ser um conjunto de trabalho entre o advogado interno e o advogado externo. O advogado interno, se ele conflitar os interesses da empresa com relação a atender a LGPD, certamente ele vai acabar respondendo por isso, né? Seja ele contratado ou seja ele terceirizado, né? Da mesma forma. Agora, a Carolina Fairbanks perguntou, os seguros de administradores normalmente cobrem o DPO ou somente os administradores representados no contrato social? Em alguns casos, sim, mas depende muito. Essa questão de seguro ainda está muito em processo evolutivo, tá, Carolina? A gente precisa estabelecer quais as atividades, né? Tem alguns casos que sim, tem alguns casos que não. A questão de uma semana, eu assisti uma apresentação de uma empresa fornecendo seguro para riscos de maneira geral, e olha, ainda a questão do DPO está sendo muito discutida, sabe? Se esse vazamento foi um vazamento em decorrência de um problema técnico ou se foi de uma atitude impensada do profissional, se ele... Então, toda essa análise é feita e quando o risco é maior, o valor do seguro é cada vez maior também. Então, eu não saberia pontuar assim quais as atividades estão previstas ou não, mas até posso me comprometer, de repente, a pesquisar e te responder. É o depende, né, Hélio? Clássico. É o tal do depende, é exatamente isso. Bom, agora acho que acabaram as perguntas. Acho que você respondeu todo mundo satisfeito, né, pessoal? Tivemos 40 minutos. Tivemos 41 minutos, muito bem aproveitados. Bom, então, já que ninguém não tem mais nenhuma pergunta, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, ninguém. Bom, então, Hélio, eu vou tirar agora para te agradecer. Muito obrigada pela sua contribuição, pelo webinar. O assunto super importante. Você nos explicou de uma maneira fantástica. Muito obrigada. Espero que a gente ainda tenha conversas sobre LGPD, sobre tudo que está acontecendo nesse cenário do compliance. E, bom, muito obrigada pela participação de todos também. E, pela minha parte, é isso. Hélio, se você quiser falar mais alguma coisa... Eu agradeço a presença de todos, o interesse, principalmente. É um tema ainda muito discutido, ainda em processo de assimilação. Uhum. Maria, não sei se o pessoal que está participando tem o meu contato para tirar alguma dúvida ou não. A gente pode mandar. E, se puder disponibilizar, é interessante. Caso tenham interesse em esclarecer com mais detalhes alguma dúvida, me coloco à disposição, tá? Mais uma vez, agradeço aí, Comply, pelo convite e a presença de todos. Obrigada a você. O pessoal está todo mundo agradecendo, a Silvia, a Fabiane. Muito obrigada, pessoal. Então, até a próxima. Vou encerrar. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, até.